Fundação Carlos Chagas, FCC. Conhecer a banca responsável pela organização do concurso é fundamental para seu sucesso. Conhecendo o perfil da banca, você estará em grande vantagem. A Fundação Carlos Chagas é uma banca bastante renomada na realização de concursos pelo Brasil, principalmente os concursos de tribunais. Eu não vou aqui enumerar quais foram os órgãos e tribunais que já tiveram concursos realizados pela FCC, pois isso não importa aqui. Saiba apenas que foram muitos mesmo, no Brasil todo. Isso é suficiente para você saber que, muito provavelmente, você fará alguma prova da FCC futuramente. As provas da FCC são compostas por questões de múltipla escolha de 5 alternativas, nas quais deve-se identificar o item correto ou o item errado, de acordo com o que é pedido no comando da questão. Por isso, ao resolver provas da FCC, é aconselhável estar atento se o enunciado pede para que seja marcada a questão correta ou a questão errada. A FCC costuma pedir mais que se aponte a alternativa errada do que as outras bancas. Uma das características mais marcantes da FCC é que as provas se utilizam de parte maior do edital, o que significa que o conteúdo programático é mais diluído na prova. Além disso, a FCC utiliza forma e fórmulas repetitivas. O conhecimento explícito do edital e o treinamento pelas questões da FCC costumam ter um resultado interessante, pois você vai se sentir mais familiarizado com o conteúdo das questões. A FCC é notória promotora de concursos de tribunais regionais do trabalho. Se você está estudando para algum TRT, é provável que a prova seja da Fundação. Assim, o estudo contínuo e atualizado das questões desta banca pode ser a melhor forma de obter êxito na prova. Vamos ver algumas dicas sobre as matérias. Como a FCC cobra. Português. Para português da banca FCC, estudar a gramática toda talvez não seja a melhor opção. Se você visualizar provas anteriores e analisar as questões que costumam cair, verá que há alguns assuntos que são cobrados de forma habitual, como por exemplo, crase, verbos, principalmente o haver, completar lacunas com em que, de que, cujo, pontuação, voz ativa e passiva, regência, conjunções, coesão e coerência, etc. Não que outros assuntos não possam ser cobrados, mas a incidência destes assuntos chama a atenção pela forma corriqueira como cai nas provas. Noções de informática. Quer saber a verdade? O conteúdo programático é praticamente o mesmo em todos os concursos, com variações específicas de menos de 10% de um para o outro. Claro, há exceções, como por exemplo para o concurso do Tribunal de Contas ou cargos estritamente administrativos, onde o Excel é cobrado com mais incidência. Partindo deste princípio, que o conteúdo é praticamente o mesmo, a banca já esgotou o assunto, repetindo questões em praticamente todos os concursos. Para gabaritar, não tenha dúvida, faça e refaça as provas anteriores. Com certeza suas questões vão estar lá, com pouca ou quase nenhuma mudança. Matemática ou raciocínio lógico. Aqui você deve usar a mesma estratégia, resolver as questões anteriores da banca. Você perceberá que ela só muda a ordem, nome da pessoa ou o valor das questões, principalmente as de raciocínio lógico. Entre os assuntos mais cobrados de raciocínio lógico matemático estão sequências numéricas, com letras e palavras, orientação no plano e no espaço, e lógica temporal, que também é um dos assuntos de destaque. Prova dissertativa. A dica aqui é você ser claro e objetivo e procurar colocar tudo o que o examinador pedir na questão. Procure saber quais são os doutrinadores mais aceitos pela banca e use os conceitos deles, pois assim você não correrá o risco de ter que entrar com recurso e esquentar a cabeça. Não queira inventar. Dê ao examinador o que ele está pedindo, mesmo que você a princípio não concorde. Você não está ali para convencê-lo das suas teorias, então não queira inventar muito. Seja claro e objetivo. Conhecimentos específicos. Se você é um concurseiro experiente, certamente sabe por que a FCC é conhecida como Fundação Copia e Cola, certo? Nos conhecimentos específicos, é característica da banca cobrar a literalidade da lei e dos códigos. Essa característica se mantém nos dias de hoje. Porém, a FCC vem inovando ao cobrar a literalidade de súmulas ou jurisprudências e alguns conceitos doutrinários, ainda que básicos. Agora, se você estiver batalhando para um cargo mais concorrido, como de juiz, promotor, delegado, defensor público,
entre outros. Precisa decorar também as súmulas e resoluções, orientações jurisprudenciais, bem como ficar a par dos últimos julgados na área, pois com certeza eles serão cobrados. E eu acho certo que cobrem mesmo, pois dessa forma é possível saber quem está constantemente atualizado dos julgados dos tribunais brasileiros. E não esqueça da palavra mágica, prazos. Sim, decore todos. A FCC vai tentar te confundir com eles. Faça aquela velha e boa tabelinha de prazo. É fundamental. Outra coisa importante, não esqueça de dar atenção aos autores consagrados de cada área. A FCC irá cobrar a literalidade dos conceitos deste autor. E caso você apresente recurso dizendo que outro autor garante outra resposta como correta, nada feito. Aquele que eles escolherem é o que vale. Portanto, a velha dica. Confira as provas anteriores e veja quais são os juristas utilizados nos últimos concursos. A tendência é que se mantenham os mesmos nomes. Não seja pego de surpresa, nem desperdice pontos valiosos. E por fim, a última dica. Você só assimilará aquilo que estudou quando colocar em prática o que foi lido. Portanto, resolva muitas questões. Vamos agora estudar o gabarito. Hã? Como? É isso mesmo que eu falei. Vamos estudar o gabarito da FCC e vermos o que aprendemos com ele. Quero mostrar que a FCC gosta de guardar uma proporção entre o número de letras A, B, C, D e E nas suas provas. Mas o que isso importa para mim? Muita coisa. Depois que você resolver a prova, você verá as questões que você deixou em branco e saberá qual alternativa tem uma maior probabilidade de ser a resposta correta. Quer um exemplo? Numa prova de 60 questões com 5 alternativas, o gabarito final virá com algo perto de 12 questões para cada letra. Essa regra não é 100% confiável, mas se você não tiver certeza, é melhor usá-la do que chutar sem nenhum critério de escolha. Separei 3 provas aplicadas em 2010, 2013 e 2014, mas você pode fazer isso em casa e ver que 90% das provas de FCC seguem esta regrinha. TRE Alagoas 2010, 70 questões. O correto seria uma média de 14 questões para cada letra. Técnico judiciário, área administrativa. Reparem que A teve 15 respostas, a B 14, a C 13, a D 13, a E 15. Ou seja, percebam que ficou naquela média de 14. Analista judiciário, área judiciária. Letra A 14, B 14, C 14, D 12, E 16. Esses dados eu peguei diretamente no site da banca examinadora e conferi os gabaritos. Sergipe Gás 2013, cargo de administrador. Eram 60 questões, então deveria ter uma média de 12 questões para cada letra. A letra A teve 12 respostas, a B 12, a C 13, a D 12 e a E 11. Sabesp 2014, advogado, 50 questões. Correto seria a média de 10 questões para cada letra. A letra A tinha 12, a B 9, a C 11, a D 9, a E 9. As questões não precisam necessariamente virem na mesma quantidade, mas é importante que haja uma proximidade entre elas. Caso contrário, as chances de você estar errando são muito grandes. Se você se deparasse com um gabarito desses, a letra A com 14, a B com 14, a C com 14, a D com 10, a E com 16, e visse que está faltando você marcar 2 questões, e todas as outras você fez com certeza. E quando você contasse o gabarito, percebesse que a letra D só tinha 10 marcações. Você marcaria então as 2 que estão faltando como sendo letra D, pois assim, esta letra ficaria mais próximo da média, que é 14 para cada letra, e você teria mais chances de acertar. Isso funciona também para a prova isoladamente. Um exemplo, português, 20 questões. Nesse caso, a lógica é que venha 4 letras de cada. Informática com 5 questões. Nesse caso, viria uma letra de cada. Eu já fechei uma prova de informática da FCC que tinha 5 questões, mas eu só sabia 3 questões. Mas como foi isso? Fácil. Eu tinha marcado já a letra A, C e D. Faltavam 2 questões e 2 letras. Faltava marcar B e E.
Como eu sabia que uma das alternativas não poderia ser B de jeito nenhum, pois eu vi que era uma alternativa absurda, eu marquei a letra E nela. E na outra questão, por eliminação, marquei B. Pronto. O resultado foi que gabaritei a prova de informática, mesmo sabendo apenas 3 questões das 5. Atenção! Essa estratégia é utilizada quando você não tem certeza da resposta, pois se você estudou e tem convicção, aposte na sua tacada. Mesmo que só tenha uma letra A, o resto tudinho seja a letra E, se você tem certeza daquilo, vá pelo que você estudou. Não saia mudando as respostas certas só para que fiquem com a mesma quantidade de letras. Nos veremos na próxima aula, onde você conhecerá um pouco sobre a banca CESP. Até mais.